Fala galera, primeiro pós-jogo completo aqui do canal. Galo 1, Betim 1, jogo que eu considero positivo. O Galo foi bem. O resultado que a gente queria, que era a vitória, não veio, mas teve muita coisa boa. Teve mais coisas boas do que ruins. E eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar esse pós-jogo. Eu vou falar só um pouco do jogo, dar um geralzão. E depois a gente fala individualmente cada jogador rapidinho e atribui uma nota a eles e também ao técnico Sampaoli. Então, começando com o jogo, acho que o primeiro tempo o Galo foi muito dominante, foi um excelente primeiro tempo. Chegou ali, tivemos talvez até alguns minutos de, nossa, empolgou, jogou muito bem, tava com uma intensidade muito grande. Fazia tempo que a gente não via, mesmo que a gente esteja falando do Betim, que não é um time, né, que a gente espera menos do Galo do que o que ele fez. Claro que faltou o resultado, mas teve mais coisas boas. Segundo tempo, a gente tomou um gol ali, que eu vou falar posteriormente sobre a ação ali do Vitão, zagueiro, que errou o tempo de bola, mas um bom jogador e é menino. Não tá na. Ninguém em nenhum momento pensa em queimar nenhum desses meninos agora. Mas o resultado ficou faltando. Mas beleza, vamos lá, vamos passar pelos jogadores. Que conforme a gente for falando dos jogadores, consequentemente, a gente também fala de como foi esse jogo. Então, tá aqui a escalação e aqui ao lado eu vou colocar a nota dos jogadores e falar um pouco de cada um deles. Começar com o goleiro Everson, tem muito crédito, é ídolo demais. A gente conta demais com ele esse ano. E nas vezes que foi acionado foi bem, exceto o gol, que infelizmente não pôde fazer nada. Mas o gol não está na conta dele. Exceto por um lance que eu fiquei preocupado em si, que foi quando o Galo estava totalmente no abafa ali para conseguir o gol da virada nos últimos minutos. O Everson jogando praticamente ali de volante, terceiro zagueiro, muito adiantado e no contra-ataque quase que a gente leva o gol. O jogador ele perde o tempo de bola ali na dividida quase na lateral, já fora da grande área e o jogador do Betis finaliza para fora. Exceto esse lance, que acredito que ele até fez certo, sim, ele só que é muito difícil para um goleiro ganhar de um atacante que está vindo rápido. Exceto esse lance, o restante da partida dele foi muito boa. É verdade que não foi tão acionado, mas poucas vezes que foi acionado foi bem. No primeiro lance ali, ele defende bem. Depois teve um chute fora da área que ele também foi muito bem. Então, o Everson, né, para mim, nota 6,5, porque não foi tão acionado assim. Agora vamos falar de Natanael. Natanael está sendo um grande problema, viu? Natanael não tem característica de velocidade, não tem característica de força física, não é um jogador que rouba muita bola, não é um jogador que dá grandes passes, não é um jogador que é conhecido por cruzar bolas na cabeça dos atacantes, não é conhecido por um poder ofensivo muito bom, nem mesmo por um poder defensivo bom. Então, assim, o Natanael não está pronto ainda para jogar no Galo. A gente tem que dar um jeito de emprestar ele, porque eu queria mais ver o Luiz Gustavo, que estava no banco, do que o Natanael. Porque o Natanael já está vindo mal há muito tempo. É, infelizmente, a gente não vê que ele vai conseguir entregar. Ele tenta, ele se esforça, mas a questão ali é técnica. E se for falta de confiança, que ele ganhe essa confiança em outro clube. Então, infelizmente, assim, não tá dando para ficar com o Natanael, porque a gente sabe que o Preciado tá vindo aí, vai ser o titular. Só que o Natanael, quando nós não tivermos Preciado, quando ele estiver lesionado, suspenso,
A gente vai ir para Natanael para jogos contra Flamengo, Palmeiras, o próprio rival. Infelizmente, é uma mina de ouro para o adversário, Natanael. Não dá para continuar. O pior no jogo todo. Errou praticamente tudo, se não tudo. Nota 3 para o Natanael, porque realmente o pior do jogo. Eu já antecipo aqui, não vai ter nota pior do que a do Natanael, não. Ele realmente comprometeu num jogo extremamente fácil que era contra o Betim. Não era para a gente ter nenhuma dor de cabeça. Mas o Natanael, ele num jogo desse nível baixíssimo, conseguiu desempenhar abaixo do nível do jogo. Então isso nos deixa preocupadíssimos. Tomara que seja negociado. Agora falar do Alonso, né? O Alonso ele vem de 2024 mal, um 2024 que ele não está bem. E a partida dele contra o Betim também, a gente pode dizer que ele não teve destaque, porque na zaga, quando a gente precisou dele, que era para matar a jogada na falha do Vitão, ou acompanhar, ele não ganha na velocidade de ninguém. Você pode esquecer o Alonso ganhar na velocidade de alguém. Ele não vai ganhar. E ele tá lá. E aí eu pergunto: a gente faz um contrato de 2 anos com o Vitor Hugo, correto? Que é o substituto imediato do Alonso pelo fato de ser o zagueiro canhoto, igual o Alonso. Se a gente fez o contrato de 2 anos com o Vitor Hugo e o Alonso não tá bem, por que você coloca o Alonso? Por que o Alonso é titular? Não dá para entender. Eu vou falar do Sampaoli à frente, mas aí já é um erro dele. O Sampaoli, deixa o Vitor Hugo então, porque acaba irritando o torcedor de pegar a escalação, ver o jogo do Galo e o Alonso está lá de titular. Então, nota dele é 4. Ainda não, mesmo com todos esses comentários, não foi pior do que o Natanael, na minha opinião. Agora falar de Vitão. O Vitão, achei que foi bem. Fez uma boa partida o Vitão. Ele é menino, 17 anos, não dá para jogar a culpa dele em nada da fase que está o Galo, mas errou o bote do gol de empate. A bola desvia ali no Renier, recuando, pega todo mundo da zaga meio de surpresa e ele erra o bote. No final do jogo ele errou outro bote, que ele também tomou um amarelo. Sem tempo de bola, a gente entende, é o primeiro jogo da temporada, mas é para todo mundo o primeiro jogo da temporada. Só que o crédito que ganha o Vitão é o seguinte: você olha para o lado esquerdo, seu zagueiro é o Alonso. Você olha para o lado direito, o outro do seu lado é Natanael. Aí, meu amigo, não existe jogador que faça milagre. E muito mais o Vitão, que está começando agora. Não tem como ele carregar esses dois e ainda assim fez uma boa partida, fez boas interceptações. Então a nota dele é 5,5. É uma nota média, mas ele também não se destacou. Tentou um lance de bicicleta ali num determinado momento, mas também não foi tão mal. Apesar de estar com dois jogadores que puxam a nota do Vitão para baixo. A verdade é essa. Pacini, grata surpresa Pacini, viu? Vou falar e vou falar bem de Pacini. Pacini, ele ali fez uma dobradinha junto com o Coelho pelo lado esquerdo, que eu gostei e gostei muito. Ele não se escondeu do jogo, foi participativo. Nas vezes que tocou a bola, acertou grande parte dos passes, roubou bola. Não parecia ser a primeira partida dele como profissional. Não parecia. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a partida do Pacini, porque o Guilherme Arana, se continuasse, ídolo seja o que for, se Guilherme Arana continuasse, ainda assim eu iria preferir como segunda opção na titularidade o Pacini, porque a gente sabe que a vaga é do Renan Lodge. Renan Lodge veio para ser titular. Mas mesmo com o Arana,
eu ainda iria preferir o Pacini. E o quanto a Caio Paulista, eu não vou nem citar. Então, grande partida, foi muito bem. A gente não vai ter um lance de grande destaque dele aqui para citar, mas no geral foi muito bom o Pacini. Ele não comprometeu e ainda ajudou muito na parte ofensiva. Deu para que o Coelho fizesse a partida que fez. Tem muito do Pacini ali também. Então, para o Pacini, nota dele 7. Agora, Alan Franco, né? Vamos falar bastante de Alan Franco aqui, viu? Quando eu falo para você sobre. Quando me falam do Alan Franco, melhor dizendo, eu consigo pensar em um cara que toca a bola para lateral, só lateralmente e recua a bola. Você vai conseguir lembrar no jogo contra o Betim, faltando poucos segundos para o jogo acabar, ele recuando uma bola para o Everson, que o estádio inteiro não entendeu. Você não foi uma vaia, um grito, foi um espanto. Quando ele no momento principal, ele recuou a bola para o Vitor, para o Everson, desculpa. E o Franco, quando a gente fala de Franco, qual que é a característica do Franco? Eu falo com muita humildade. Comenta aqui se você está vendo esse vídeo, me fala qual que é a característica do Franco, por que você gosta do Alan Franco. Eu quero muito saber, porque quando eu falo, eu vou falar o nome do jogador, você vai me falar a característica. Donizete, Pierre, Rafael Carioca, Alan, Jair. Quando eu falo esses nomes, você consegue ligar a imagem dele ao General, Pitbull, ladrão de bola. Opa, esse daí é aquele cara que pisa mais na área. É um cara mais. Então, assim, qual que é a característica do Alan Franco? Além de tocar a bola para o lado e recuar a bola. O que está acontecendo é que o problema do Alan Franco é que ele é um nota 5, 5,5, e ele tira o lugar de quem pode ter nota maior. Então ele fica ali nesse banho-maria há muito tempo e está tirando espaço de gente que poderia estar contribuindo. O Cissé, por exemplo, ou pode ser outro volante, não tem problema. Mas o Alan Franco realmente cansa ver ele em campo, porque ele está ali preenchendo o espaço, mas ele não tem diferencial. Ele não vai errar um lance que, dependendo, vai te dar um contra-ataque, você vai levar um gol. Mas ele também não vai te trazer um gol. Salvo exceções que você vai falar, mas ele fez um gol, se não me engano, contra o São Paulo. Aí eu vou te falar assim, mas teve outro lance que ele também falhou, que ele perde a bola e que toma contra-ataque e toma gol. Tem dos dois. Então, assim, não dá. O Alan Franco, para mim, eu estou extremamente cansado de ver o Alan Franco no Galo. Não, assim, não quero que ele saia, mas chega. Não precisa ser titular. Vamos mudar o time. A gente quer essa reformulação, tem que vir até com esses jogadores nota 5, 5,5, que eles prejudicam e prejudicam muito. Então, o Franco é nota 5, porque é o que ele é. Ele não vai bater nota alta e ele também não bate nota baixa. Ele é o 5. E eu poderia dar Ctrl+C e Ctrl+V em todos os vídeos nessa fala. Porque todo vídeo vai ser essa mesma coisa. Bem, agora falar de Renier. Partidaça do Renier, viu? Gostei. Viu que o adversário era o Betim, olhou para os jogadores do Betim, olhou para os jogadores do Galo, falou assim: eu vou chamar a responsa. Eu tenho transferência para Real Madrid. Eu sou jogador, assim, eu sou infinitamente melhor do que todo mundo aqui. E chamou o jogo. E ganhou o meio de campo pelo Galo. Não só o gol, foi um belo gol. Foi um belo gol. E quase que ele faz o segundo no final do jogo, né? Numa tabelinha que o Murilo faz um corta-luz, ele entra e chuta em cima do goleiro, do Jori. Mas partidaça, gostei. Não se escondeu também, quis o jogo, pedia a bola, fazia a tabela, recebia, já procurava alguém para aproximação. Me lembrou muito a estreia dele.
que ele já faz essa aproximação com o Hulk. E talvez no jogo de ontem com o Hulk em campo a gente tinha ganhado com tranquilidade. Porque o Hulk gosta dessa aproximação, que lembra o Paulinho e o Hulk, mas com o Renier. Então, partidaça do Renier. Achei que jogou e jogou muito. E jogou bem. Só que tem um porém. Infelizmente, quando o Renier chegou, ele fez uma grande primeira partida, uma partidaça. Ele chegou e jogou muito. E sumiu. Então não dá para falar mais nada do Renier que vá extrapolar a partida contra o Betim, porque ele não tem esses créditos com a gente. Eu preciso de ver mais uns 2, 3 jogos dele para falar que essa temporada ele vai ser melhor do que a temporada passada. Mas neste jogo, em particular, jogou e jogou muito. Então, nota dele, 7,5. Agora, Izek, outro menino, não é a primeira partida dele pelo Galo no profissional, mas acredito que é a primeira como titular. E jogou bem, acho que nos primeiros minutos ali, tropeçou na bola. E eu não gosto de falar de arbitragem, eu sei que esse é o primeiro pós-jogo, você não vai ver eu falando de arbitragem, mas sofreu muita falta, apanhou muito. E nenhuma das faltas que ele sofreu gerou cartão para o outro lado por culpa do juiz, não por culpa dele. Então estavam parando o ISEP a todo custo. E perde pontos naquele lance no final do jogo quando o Índio abre pela direita e o ISEP lá de trás poderia ter tocado a bola e chuta. Mas aí é menino, primeiro jogo da temporada, quer mostrar serviço, quer se consagrar, tá ansioso, como a maioria dos meninos lá estavam. Então ele tem desconto. A nota do Izep é 6,5. Quero ver mais de Izep. Quero ver mais do Izep, porque eu gostei dessa primeira partida dele. Vamos ver como ele for soltando mais. Agora, Coelho. Pessoal, Coelho. É de uma alegria ver esse retorno do Coelho. Como é rápido, como dribla bem, como é um jogador agudo. O Coelho é muito agudo. Eu gosto disso nele. Ele é extremamente agudo. Ele busca sempre o gol. Ele está sempre em direção ao gol. E muito rápido, driblando bem, chamando o passinho para tabelar, para jogar uma bola para ele pegar em velocidade. E ele simplesmente foi o melhor do time. O melhor do jogo como um todo. Ele chamou a responsabilidade, não esperava menos também. Mas para o jogador que teve a lesão que teve ano passado, ainda jogou a última rodada ano passado, voltar e jogar nesse nível de partida, claro que era o Betim, mas a intensidade que ele desempenhou ali me lembrou ele antes da lesão, jogando ótimos jogos ali quando a gente eliminou o Flamengo ano passado, com um gol dele, inclusive, que foi o gol no Maracanã marcado por ele. Então é nota 8, Coelho. Partidaça, muito feliz e quero muito ver essa disputa entre ele e o Dudu pela posição. Porque as posições que eu tenho tranquilidade no Galo é o goleiro, e agora eu posso falar que eu tenho mais uma, que é a ponta esquerda. Que tanto com o Dudu quanto com o Coelho vai estar em boas mãos essa disputa. Agora falar de Rony, hein, pessoal? A minha opinião é impopular. Eu acho que o Rony fez uma boa partida. Na minha opinião, o Rony fez uma boa partida e falhou em certos lances, mas pela intensidade dele, que está sempre com a bola, sempre procurando, acho que desse jogo ele não falhou tanto assim. Teve um dos poucos lances de Natanael que ele vai bem, que ele lança uma bola bem pro Rony, ele não consegue dominar. Depois teve outro toque de calcanhar ridículo, que ele tentou dois, na verdade, errou os dois, se eu não me engano. Depois o lance do Renier tentando, ele meio que cobrou o Renier. Não gostei dessas ações. Mas fora isso, a entrega dele foi a mesma de sempre. Correu muito, se dedicou. É um jogador que, assim,
Se conseguir, talvez emplacar um ou dois lances que se convertam em gols, pode ser bom para a gente. Mas, se pintar uma proposta para que ele saia amanhã, eu sou o primeiro a fazer festa também. Então, assim, o Rony, ele é aquele caso, ele não é essencial pro elenco, mas quando ele está em campo ele se dedica, ele entrega. Mas também não tem nenhum diferencial. Então, nota 6 para ele por causa disso. Mas se o Galo quiser negociar, amanhã fazem 2 dias. Agora, Cadu. Cadu sumiu do jogo. A verdade é essa. Ah, o 6,5 do Rony, só lembrando, é porque a assistência do gol é dele. E ele fez 2 lances de pivô bem feitos. E isso faz ele chegar a essa nota 6. Senão seria mais baixo também. Mas Cadu, voltando. O Cadu começa a partida ali como jogando como atacante, centroavante, né? No meio ali do Coelho e do Rony. E depois ele troca com o Rony. Ele vai para a ponta direita e o Rony vai de centroavante. Partida apagada. Teve um bom chute de fora da área. Isso faz ele também ter a nota 6, que não foi um grande destaque, não comprometeu, mas também não entregou tanto assim. Então, gosto de ver o Cadu jogar. Gostaria que fosse emprestado para ganhar mais rodagem, assim como o Natanael, mas pelo que ele apresentou, uma boa partida. Nada além de uma boa partida. Ora, o técnico São Paulo. Bem, me incomoda a demora que o São Paulo ele tem para mexer no time. Eram 25 do segundo tempo que ele não tinha mudado ninguém. Ah, mas são meninos. Eles não estão cansados. Ah, mas então tira os que estavam cansados. Ou apenas mexe para dar sangue novo, novidade. O Betim já estava muito confortável com a marcação que eles estavam fazendo. Tanto que quando ele coloca o Murilo consegue fazer uma ou outra jogada. O Índio, mas ele demorou. Ele podia ter mexido antes. E volto a falar, essa insistência com o Alan Franco, com o Cissé no banco. O Cissé, eu não sei se ele não quer queimar, eu não sei se o jogo não pedia o Cissé, mas, gente, elogia tanto o jogador, cria um hype absurdo no jogador e não deixa a massa atleticana ver o jogador jogar, é complicado. A gente quer ver o jogador, a gente quer que ele tenha minutos, mas aí ele errou. Acho que foi bem na coletiva, tiveram boas perguntas na coletiva dele, a respeito se ele conta com o Hulk ou não, falou que ele está treinando, está indo bem, mesma coisa com o Rony, falou que todos os jogadores que chegam é pedido dele. Então, assim, acho que o Sampaoli demorou a mexer, escalou errado, mas escalou uma posição errada. Então não dá para crucificar e falar que foi uma péssima escalação por causa de um jogador que eu queria ver e eu não consegui ver. Então, para mim, 6,5 no Sampaoli. Pessoal, é isso. É o primeiro pós-jogo desse canal. Deixe seu comentário, seu feedback, se tá bom, se não tá bom, se a iluminação tá bom, se o estilo tá bom, se o modelo tá bom, se o áudio tá bom, se o ritmo tá bom. Qualquer comentário que vier a ajudar, ou comentário sobre o jogo, o que você achou do jogo, o que você acha dessas opiniões. Tem muita coisa nos shorts também. E é isso. Agradeço todo mundo que chegou até aqui, essa parte do vídeo. Muito obrigado. Quarta-feira tem o Galo enfrenta o Norte e vai ter pós-jogo, vai ter shorts, vai ter tudo igual. Mas quero muito a sua participação aqui, que é importantíssimo. Muito obrigado, valeu, falou.